Olá pessoas, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu segundo vídeo aqui do canal. E esse vídeo vai ser um pouquinho pausado, porque ele é mais longo. E porque eu tô gravando de dia, então tem muito barulho que eu vou ter que ficar parando pra esperar passar. E não reparem no meu olho, mas é que eu tô com alergia a alguma maquiagem que eu passei. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a origem da bruxaria e um pouco mais sobre o que é a Wicca em si. As referências que eu vou pegar para esse vídeo são do livro Wicca para Todos, do Claudinei Preto. Eu recomendo muito que vocês comprem esse livro. Ele foi um dos meus primeiros e, assim, ele é muito abrangente, ele é muito explicativo, ele é ótimo para quem tá começando. Na verdade, todas as obras do Claudinei são maravilhosas para quem quer saber a verdadeira Wicca, a Wicca mais correta, digamos assim. Recomendo muito que vocês pesquisem sobre o Claudinei, porque ele tem um templo em São Paulo só para nossa deusa, então é maravilhoso. E desculpa o meu passarinho berrando no fundo. Vamos lá. O que é a Wicca? A Wicca é uma religião neopagã. Então a gente pode partir desse princípio. O neo vem de novo, de moderno. E o paganismo vem do antigo paganismo, que são as religiões politeístas. Vamos primeiro falar sobre essas nomenclaturas, para depois a gente falar sobre a origem da Wicca. Vai estar passando aí uma foto que foi tirada do livro, com um quadro bem interessante. A gente tem as religiões alternativas, o politeísmo e embaixo as pagãs. Então a religião pagã é uma derivação do politeísmo. Depois nós temos este outro quadro, que daí abre o leque para as religiões Wicca, helenismo e hinduísmo. E depois nós abrimos também para a religião Wicca, mas nós vamos falar disso mais tarde. Então agora a gente sabe que a religião pagã, que o paganismo é uma vertente do politeísmo, e a Wicca é uma religião do neopaganismo, uma religião pagã moderna, digamos assim. Daí nós entramos na pergunta, aonde entra a bruxaria nisso? A bruxaria é uma palavra que a gente usa para quem molda a natureza, para quem usa a natureza ao seu favor. Então, a Wicca é uma religião natural, é uma religião de bruxaria. Então, tecnicamente, todo wiccano é um bruxo, mas nem todo bruxo é wiccano. Mas todo bruxo é pagão. Então, não existe nenhum bruxo que seja cristão, católico ou qualquer uma dessas religiões que sejam dominantes. Só alternativas. E não existe bruxaria natural. Qualquer bruxaria é natural, isso é só um erro de nomenclatura. Se você vê alguém cometendo esse erro, desconfie do conteúdo dessa pessoa. Então, agora que a gente já sabe um pouquinho sobre as nomenclaturas, vamos falar sobre a história por trás. Gente, lembrando que eu não sou a dona da verdade, eu não sou a dona da razão. Tudo que eu sei aqui é o que eu acredito. Pode estar errado e pode estar certo, mas a gente pode debater sobre isso. Mas essa é a minha opinião e a opinião da maioria dos bruxos e wiccanos. Então, de onde surgiu essa palavra pagão? Você já deve ter ouvido falar em alguma igreja, provavelmente, como uma coisa negativa. Quando o cristianismo surgiu, as bruxarias já existia também. Há sinais da bruxaria desde os tempos da caverna. Então ela é uma das religiões mais antigas do mundo. Claro que foi variando e foi derivando, e hoje em dia nós temos a bruxaria moderna. Então, quando o cristianismo surgiu, as pessoas que praticavam bruxaria foram afugentadas e começaram a ser caçadas e mortas em fogueiras. Aquela velha história que todo mundo conhece. E para fugir dessas fogueiras, as bruxas fugiram para as florestas e para as áreas rurais para poder ter uma vida em paz e poder praticar os seus feitiços e bruxarias. Então, basicamente, pagão é o significado de pessoa do campo, povo rural. Porque em alguma língua isso significa pessoa do campo. E o cristianismo usa isso como uma coisa ruim, porque naquela época eram as pessoas que praticavam bruxarias e ficou até hoje. Então agora a gente já sabe que a bruxaria é uma das religiões mais antigas do mundo, o culto a uma deusa, né? E agora a gente vai falar sobre o início da Wicca. A bruxaria foi abolida completamente quando os cristãos começaram a caçar as bruxas e tal. Muito arquivo foi queimado, muito conhecimento. A maioria dos conhecimentos foram passados de mãe para filha, mas acabou também. Então, até ficar sem nenhum descendente. Em 1951, a última lei que abolia a bruxaria, ou que era contra a bruxaria, foi abolida. Então, começou a surgir alguns movimentos de bruxos também.
E o General Gardner, eu não sei o nome dele, vai estar aqui na tela. É muito complicado. E daí ele surgiu com essa palavra nova para uma bruxaria moderna, a Wicca. A Wicca é uma variação de witchcraft, que é bruxaria em inglês, mas é com sotaque britânico ali, meio confuso, mas vocês têm que entender que é uma variação de moldar a natureza e os elementos a seu favor. Então ele conta que conheceu uma bruxa que botou muitos conhecimentos na cabeça dele, e ele fez um livro sobre isso e decidiu espalhar para todo mundo sobre a bruxaria. Então acabou surgindo muita coisa sobre a Wicca, que foi uma religião muito aceita. A Wicca ela não é uma religião que foi criada em 1951. Ela é basicamente a bruxaria que foi remodelada, entendeu? Então, em 1951, Gardner sugeriu uma nova religião que fosse moderna e que se adaptasse aos tempos modernos. Então, é uma releitura da bruxaria, da antiga arte, digamos assim. Quando as pessoas falam antiga arte, elas querem dizer a antiga bruxaria, a bruxaria do início, lá dos séculos passados. Então, aos poucos, as pessoas foram aparecendo e contando também sobre as suas experiências com a bruxaria, alguma coisinha ou outra de descendência familiar, e outras com arquivos que foram encontrados, que sobreviveram em todo esse tempo. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a religião Wicca. E para falar um pouquinho dessa religião, eu acho que a gente pode começar com aquela última moldura que eu tinha botado aqui para vocês, que foi essa. Que nela tem aquela última parte que eu não expliquei, que é a parte que abre a Wicca também. Aquilo lá são as nossas tradições da Wicca. A Wicca abre para novas vertentes que a gente chama de tradições. Ou seja, dentro da Wicca existem outros caminhos para você seguir. Geralmente isso vai muito quando você tem um coven. O coven é um grupo de estudos para os bruxos. É muito difícil de você achar um, porque geralmente você é convidado para entrar num, você não entra apenas. E eles são muito rígidos, tem muitas regras, então é bastante difícil você achar, você não acha um a cada esquina. Então é bem reservado. Mas quando você é solitário, você também pode escolher um caminho para seguir. Essas tradições influenciam nos tipos de feitiço que você vai fazer, nos tipos de comemorações que você vai fazer, porque cada um tem um toquezinho do autor da vertente. E daí você acha qual que é a melhor para você e entra nela. Por exemplo, existem umas que são mais puxadas para a cozinha, outras que são puxadas para a bruxaria solitária. E assim vai indo. Eu posso fazer um vídeo só falando sobre elas mais pra frente. Além disso, a gente não tem uma Bíblia, digamos assim. A gente não tem um Alcorão, um livro sagrado. A gente tem livros de estudo. A gente estuda muito sobre todos os assuntos que são importantes para nós. Como ervas, velas, pedras. A gente acredita nas energias da pedra, nas energias da vela, nas energias das ervas, na energia da lua, na energia do sol, na energia de cada dia da semana tem. Então nós vamos estudando sobre todos os assuntos especificadamente e anotando no nosso grimório. Vai sair um vídeo também ensinando a fazer um grimório, que eu fiz ele do zero, costurei as páginas e tudo mais. E esse grimório é como se fosse um diário da bruxaria. Você vai anotar tudo que você aprende nele. É tipo uma escola. Então você vai anotar as ervas que você aprendeu, os feitiços que você fez, os rituais que você fez. Tudo vai ser anotado neste caderno. Outra coisa que a Wicca tem são panteões. Como nós somos uma religião pagã, nós somos descendentes de politeístas. Então, a gente é uma religião politeísta. Ou seja, a gente acredita em vários deuses. Nós temos 2 deuses principais, que são o Deus dos 10 mil nomes, os Deus dos 10 mil nomes e a deusa dos 10 mil nomes. E a partir desses 2 vão surgir os panteões. O que é os panteões? Vou dar um exemplo que assim vai ser fácil de assimilar. Zeus, Afrodite, Atena, Poseidon, Hades, eles são todos deuses do panteão grego, ou seja, os deuses que são originários da Grécia. A gente chama de panteão grego. Thor, Loki, etc, são os deuses nórdicos, então são do panteão nórdico. Então tem vários panteões ao redor do mundo que você pode escolher para cultuar. Você não precisa necessariamente escolher um panteão, você pode só chamar de deus e deusa, mas você pode também escolher
Você também pode trabalhar com os nomes, que, por exemplo, é mais fácil para coisas específicas. Então, você quer fazer um feitiço para amor, você pode chamar a Afrodite. Basicamente assim. Posso fazer um vídeo mais específico também, mas a gente tá falando só no geral, explicando como é que funciona. Nós também temos os nossos rituais. Nós, wiccanos, a gente segue uma roda do ano alternativa, com 8 sabbats, 4 maiores e 4 menores, e 13 esbats. Os sabbats são as comemorações das estações. São as comemorações das estações, o culto à natureza. Então a gente comemora a chegada do inverno, a chegada do outono, a chegada da primavera. E inclusive a gente tem um ano novo diferente do ano novo civil, que é o ano novo cristão. A gente tem um ano novo a gente tem um ano novo dia 30 de abril. Dia 1º de maio, 30 de abril. Geralmente os nossos ritos não duram, tipo assim, não é um dia específico, tipo assim, dia dos finados. Não. Geralmente os nossos rituais não duram um dia, são tipo assim, uma semana de festa, sentindo aquela energia de transformar o outono no inverno, o inverno na primavera. E daí então a gente segue essa roda do ano, que não tem início nem fim, é sempre um ciclo eterno. Bom, deixa eu pensar o que mais. E essa roda do ano também conta a história do deus e da deusa, da história de amor deles, sobre o amor deles, sobre o nascimento de uma criança, sobre as 3 faces da deusa, que é a jovem, a mãe e a anciã, se eu não me engano, e as 3 faces do deus também. E a gente tem os 13 bates, que a gente comemora as 13 luas cheias que tem no ano. E cada lua cheia tem tem uma comemoração específica que traz, né? Mas eu vou fazer um vídeo mais pra frente sobre isso também. A Wicca acredita no quê? Então, ela acredita nesses 2 deuses, e a gente acredita em elementais também. Elementais são as energias das coisas. Basicamente, a gente acredita nos 4 elementos e os guardiões desses 4 elementos. Então, quando a gente vai fazer um ritual, a gente precisa desses 4 elementos presentes no nosso ritual. Ou seja, a gente precisa de um elemental da terra, que pode ser uma pedra, um elemental do ar, que pode ser uma pena, do fogo, e assim vai indo. E daí a gente invoca as 4 energias desses elementais. E daí tem gente que acredita, por exemplo, na energia de fadas, que são do ar, na energia de gnomos e duendes. Para que eles servem? Por exemplo, quando você quer fazer um ritual para prosperidade, você pode pedir ajuda para esses elementais. Quando a sua hortinha não tá dando viga, não tá crescendo, você pode fazer uma oferenda aos elementais da terra para eles ajudarem você. Isso também é um vídeo específico. E a gente também acredita na Summerland. Quando a gente morre, a gente reencarna, a gente é um ciclo sem fim. Então a nossa energia sai do nosso corpo, vai para a Summerland, que é um lugar ensolarado e tranquilo, fica um pouquinho lá e depois volta para a Terra numa nova vida, digamos assim. Sobre os nossos rituais. A gente faz ritual para prosperidade, para proteção, toma banho de ervas para ficar mais energizado, faz limpeza de ambiente. A gente tem o nosso altar, que é o lugar onde a gente vai fazer esses rituais específicos. E o nosso altar é sempre um lugar muito bem energizado, que tem incenso, que tem vela, tem tudo que a gente pratica. E cada coisa consagrada é abençoada pelos deuses. A gente tem uma conexão muito forte com os deuses. A gente acredita que o nosso corpo é o nosso templo, a nossa conexão também. E o nosso altar, a gente pode energizar as coisas, pode meditar. O altar geralmente é um lugar que é muito tranquilo, é muito gostoso, é muito aconchegante para as bruxas. Então a gente sempre tem nosso altarzinho.
Vai sair um vídeo também sobre cada coisa que a gente tem no altar, tipo o caldeirão, a tame, tudo para que serve. A gente também trabalha com oráculos, que é as cartas de tarô, búzios, runas. Também vai sair tudo que eu tô falando aqui, vai sair um vídeo específico, tá? Não se preocupem. Se você não entendeu alguma coisa, mais pra frente eu vou fazer um vídeo explicando essa coisa. A gente acredita que esses oráculos são um meio de comunicação com os deuses também. Outra coisa que a gente faz também são os nossos ritos ao longo da vida, que é uma coisa bem interessante. A gente tem uma espécie de batismo, mas não tem esse nome, é esse daqui, que é muito difícil de pronunciar. A gente tem algumas comemorações de aniversário também, que são específicas. A gente também tem o ritual para casamento. A gente tem o ritual também para separação, que é muito interessante. E a gente tem também o ritual para a morte da pessoa, que é diferente de um velório. E agora no final, eu acho que eu já falei muito. Já ficou um vídeo bem longo. Mas eu quero ainda falar sobre essa apropriação que a igreja cristã fez com algumas coisas nossas. Historicamente falando, a gente chegou aqui primeiro. Historicamente falando, a bruxaria existe há mais tempo do que o cristianismo. E não tô falando que o cristianismo é uma religião inválida, é uma religião copiona, alguma coisa assim. Não, mas eu tô falando que, assim, alguns ritos de passagem, algumas comemorações que a Igreja Católica faz, elas foram copiadas da bruxaria. Mais pra frente eu vou fazer vídeos e vocês vão reparar as semelhanças que um tem com o outro. E daí, só porque a religião católica é a religião mais famosa, as pessoas acham que é a gente que copiou, mas na verdade a gente já estava aqui primeiro. Quem copiou foram eles. É muito fácil a gente chegar aqui e falar: ah, mas se a sua religião é a verdadeira, por que que a católica ou por que que a cristã é a que mais tem gente? E de novo eu volto para a questão histórica. Se você pegar um livro específico e ler sobre ele, você vai ver que a religião católica comprou os seus primeiros seguidores. Eles compraram os reis e os reis da época para que fizessem alianças com ele, para tentar ter um maior controle do povo. E a igreja conseguiu esse controle do povo, então virou um aliado do rei. E foi assim. E as pessoas que não queriam aceitar essa nova religião acabavam sendo mortas. Então, assim, você não pode ficar se gabando que a sua religião é maior do que a nossa, porque a sua religião, no passado, ela queimava quem não era da religião dela. Então é óbvio que ela vai ser mais famosa. Cara, 1951 foi, assim, há pouquíssimo tempo. Eu aposto que a sua avó já tava viva nessa época, por exemplo. Foi há pouquíssimo tempo. A gente tá surgindo. Daqui a um tempo, talvez a sua religião não seja mais famosa. Então, gente, só pra finalizar, vamos lembrar sempre de respeitar o próximo e a religião do próximo e as crenças do próximo e tentar viver em harmonia. A gente vive num país laico, onde cada um pode ter a sua liberdade de escolha, então vamos cada um se respeitar. Eu acho que eu vou ficar por aqui, porque o vídeo já tá bem longo, e então... por favor, dê um feedback pra mim, converse comigo aqui nos comentários, me diga o que vocês estão achando. Se puderem compartilhar, por favor, compartilhem. E acho que é isso. Muito obrigada por ter ficado até aqui comigo. E acompanhe os próximos vídeos, que vão sair vídeos bem legais. E é isso aí. Muito obrigada, tá? Tchau.